nos últimos 20 anos, eu lancei 5 SaaS. Alguns deram certo, outros não deram certo, e eu quero conversar sobre isso, quero falar sobre cada um, o que eu acertei, o que eu errei, e eu errei muita coisa, para te ajudar, né, para ti não cometer os mesmos erros e tu ter uma jornada financeira melhor do que eu tive lá no início. De repente tu consegue acelerar muito mais o crescimento do teu software como serviço. Então eu vou contar sobre cada um, detalhar sobre cada um, espero que tu goste desse conteúdo. Já se inscreve aqui embaixo se tu gosta de software como serviço. Esse é o canal Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Então, o primeiro software que eu lancei, né, o software como serviço que eu lancei, foi lançado mais ou menos lá por 2006, se chamava MonteSite. O que esse site fazia? Era um software tipo um Wix, né, para montar sites. Não era tão bom quanto o Wix, né, para quem não conhece, o Wix é um software que tu faz um site rapidamente pelo navegador mesmo, né? Esse era o objetivo. Eu me baseei muito num site americano chamado Website Wizard. Então era um wizard, né? Então tu ia preenchendo algumas informações, colocando em próximo, e dessa maneira tu conseguiria montar um website para tua empresa, um website pessoal, tu que decidia, né? Então tinha vários layouts, tu escolhia vários layouts, em qual layout tu ia querer, preenchia algumas informações sobre a tua empresa, sobre a tua vida pessoal, e dessa maneira fazia um site para ti. E ficou bom, meu software. Foi um desafio técnico no início, porque tinha várias coisas que eu ainda não sabia como fazer em relação à programação, né? Eu estava aprendendo, pensa que era em 2006 mais ou menos. Então, os navegadores também tinham um monte de limitações que hoje em dia não tem mais, várias limitações que tinha na época, né? Então, hoje é mais fácil tu programar para o navegador. Coloquei vários layouts. Eu lembro que eu baixei vários layouts daqueles de sites open source, de layouts, adicionei lá, paguei para algumas pessoas fazerem alguns layouts também pro MonteSite, e ficou legal, ficou bem interessante, as pessoas gostaram do software. E quais foram os problemas que eu passei com ele, né? A primeira coisa foi precificação. Eu acho que eu cobrei barato demais pelo software. E ele tinha também uma versão freemium. Tu entrava no site, fazia o teu site todo completo ali. Na versão freemium tinha algumas limitações, né? Tinha alguns pequenos recursos que não tinha, mas ficava um site completo, bonito, e tu conseguia lançar ele sem ter acesso a um domínio e sem ter acesso a e-mail. Então ficava, por exemplo, o domínio seusite.montesite.com. Era esse o site. A gente lançou, colocou no ar, muita gente vinha fazer site nele, mas teve alguns problemas na versão freemium. Primeiro, não convertia tanta gente assim para premium quanto eu esperava. Muita gente fazia site freemium, né, que era gratuito, e tinha alguns problemas, como por exemplo, tinha pornografia que as pessoas faziam, então a gente tinha que ficar tirando o site do ar. Isso me preocupava bastante, né, de ter esse tipo de conteúdo no meu sistema ali, e era uma preocupação mesmo que eu tinha. Outro problema é o registro de domínio. Para registrar um domínio, a gente não tinha acesso a uma API para registrar domínio, do Registro BR ou de outra empresa para registrar .com, .net, .org ou qualquer outro. Eu tentei fazer a API do registro.br, fiz, mas meio problemática ainda. O preço não era tão bom, as pessoas sabiam o preço do domínio e eu tinha que cobrar um pouco mais caro para valer a pena. Apesar de, se fosse feito daquele jeito, via API, a gente ganhava um descontinho na compra do registro BR, mas pagando imposto, no final das contas, teria que ser mais caro. Então a gente teve esse problema. As pessoas acabavam preferindo tentar registrar por fora, né? Então a gente teve problemas com precificação ali no MonteSite. E com o tempo eu acabei desistindo desse software. Tinha demanda, mas ele dava muito trabalho na hora de registrar domínio, na hora de fazer a configuração do e-mail, porque a gente não tinha e-mail, então a gente conectava ao e-mail do Google. Então tu conseguia ter um e-mail, na época era gratuito, né? Tu conseguia ter um e-mail @teudominio.com.br com o Google, mas dava suporte, o preço era baixo, a precificação não estava bom, tinha esse problema de conteúdo inapropriado no site, então na versão gratuita.
Então, com o tempo, eu acabei desistindo desse software. Eu mantive ele por uns 2 anos, esse software, né, o Multisite, porque muito na tentativa, né? De não, daqui a pouco daqui a pouco dá certo, mas a gente acabou se dedicando a outras coisas que deram mais certo e com o tempo a gente acabou matando o Multisite, não continuou com ele. Gastei com propaganda paga também, tentei colocar um pouco de propaganda paga também, mas acabou não dando tão certo assim. Mas eu gostava do site, sabe? De repente era algo que eu sempre fiquei pensando se eu não deveria melhorar ele e tentar lançar de novo ele. Foi sempre algo que eu fiquei pensando na vida sobre, será que se eu fizesse alguns ajustes, se eu tivesse uma conexão com a API ali para registro de domínio, se eu conseguisse configurar melhor os e-mails para as pessoas, né, porque era trabalhoso, era na mão cada registro de domínio. Se, por exemplo, eu não tivesse a versão gratuita que a pessoa pudesse divulgar para fora, ela poderia fazer todo o site ali, mas não conseguiria mostrar para as outras pessoas, de repente teria funcionado muito melhor esse site do que da maneira que a gente lançou ele. E também tinha quem fazia o site gratuito fazia mais bonito, né? Porque ele tinha eram pessoas muito jovens, assim, adolescente, que fazia o site, e daí ficava mais bonito do que quando era empresa, às vezes ficava feio. Não que o layout ficava bonito, mas eles escolhiam fontes erradas, ficava meio confuso ali o jeito que eles faziam, porque eles faziam meio mais às pressas, né? De repente eu poderia ter feito a venda de... Como tinha era fácil de fazer um site, tu fazia bem rápido, de repente eu poderia ter vendido o site e ter um profissional dentro da empresa para montar esse site e cobrar até mais caro por isso. São ideias que me passou pela cabeça na época, que me passou pela cabeça agora, que na época eu não tive, né? Então a gente acabou matando um monte de site por causa disso. Depois a gente lançou o eGestor. O eGestor foi lançado também em 2016. Quem desenvolveu a primeira versão não fui eu, foi um sócio meu, foi a maneira que a gente trouxe esse sócio para dentro da empresa. A gente tinha a ideia de desenvolver um software de gestão e foi a maneira que ele entrou, né? A gente prometeu uma parte da sociedade para ele se ele desenvolvesse esse software. Eu não estava a fim de desenvolver esse software, já tinha desenvolvido um monte de site e não estava querendo desenvolver também um software de gestão. Então ele desenvolveu, a gente conseguiu, eu lembro, até 2018 a gente conseguiu uns 6 clientes, cada cliente pagando cerca de R$600 por mês. Então, porque a gente não se dedicou a ele de verdade. Esse sócio fez o software, eu estava ocupado com outras coisas, com um monte de site, com outros projetos que a gente tinha dentro da empresa que davam muito mais dinheiro do que o monte site, e eu não estava dando atenção ao gestor. E com o tempo eu até me decepcionei com o gestor, porque eu via que os clientes pediam muita coisa, eles estavam toda hora pedindo funcionalidade nova. A gente tinha um cliente específico que ficava pedindo a todo momento coisas novas. No início a gente deu corda para ele, porque ele ajudou a gente a desenvolver a primeira versão do software, porque ele tinha uma loja de informática, né, de venda de computador e de manutenção de computador. Então ele foi a nossa cobaia também. Então a gente não entendia do negócio, não entendia de software de gestão, e ele foi nossa cobaia. E, por causa disso, a gente acabava desenvolvendo absolutamente tudo o que ele pedia. E o cara era muito criativo, né? Toda hora ele pedia uma coisa diferente, e isso me deixou meio com o pé atrás, né, em relação ao gestor. Eu via que eu ia ter que desenvolver uma coisa nova. Cada cliente que entrava pedia uma coisa nova, e eu via que o software ia se tornar um monstro com o tempo, era difícil, a empresa ia precisar de muitos programadores. Eu fiquei meio receoso em relação ao gestor. Mas daí passou o tempo, lá por 2018 a gente tinha um contrato com uma empresa de telefonia para outro produto, não, nada a ver com SaaS, outra coisa, que eu não vou contar hoje aqui, porque senão fica muito comprido o vídeo. E a gente acabou perdendo esse contrato com essa empresa de telefonia, e foi do dia para a noite a gente perdeu uma receita muito grande dentro da empresa. E a gente teve que nos dedicar a achar um outro produto para vender. Tá, e agora o que a gente vai fazer da vida? A nossa ideia foi, vamos agora nos dedicar ao eGestor. É o eGestor que a gente vai vender. E isso quem me falou foi um dos sócios falou isso, e eu fiquei, cara, mas o eGestor, olha esse problema que dá o eGestor. Mas aceitei, a gente aceitou e redesenvolveu todo o gestor, porque a gente tentou
desinchar ele, né? Refez ele todo porque estava muito inchado e esse cliente anterior que pedia de tudo, ele acabou falindo, fugiu para São Paulo, estava devendo para meio mundo aqui na nossa cidade. E eu percebi também que a gente perdeu uma receita ali, a gente se dedicou muito àquele cliente e do dia para a noite ele simplesmente sumiu, né? Então, até coisa que a gente estava desenvolvendo para ele, a gente parou. Então a gente resolveu lançar essa nova versão do gestor, redesenvolveu, deixou ela muito mais enxuta porque estava um monstro aquela versão anterior, estava inchada demais. A gente desenvolveu aquela nova versão e começou a vender, né? Arregaçou as mangas, né? Era eu e mais 2 sócios, a gente arregaçou as mangas e foi trabalhar. E deu certo, né? A gente foi trabalhar. Hoje o e-gestor é nosso carro-chefe, mas deixa eu te dizer que foi quase 2 anos sofridos ali, porque a gente perdeu uma receita muito grande da empresa. O e-gestor demorou um pouquinho para deslanchar e a gente desenvolveu ele. Mais ou menos a gente ficou, sei lá, uns 8, 9 meses desenvolvendo essa nova versão. Lançou em janeiro de 2019. A gente ganhava muito pouco dinheiro. Eu lembro que na época a gente estava ganhando bem e de repente passou a ganhar uns R$ 800 por mês, que era o dinheiro que a gente conseguia tirar da empresa. Então a gente ficou cerca de quase 2 anos ganhando uns R$ 800 por mês e era o que tinha. Claro que a gente era solteiro, a gente era bem novo ainda, não tinha filhos, então dava para sobreviver dessa maneira. Mas a gente se dedicou, trabalhou muito ali e o e-gestor cresceu muito com o tempo. A gente colocava cerca de R$ 300 por mês em propaganda paga para vender o e-gestor a partir de janeiro de 2019 e começou a dar certo. E todo o dinheiro que a gente recebia, a gente reinvestia no e-gestor. Todo o dinheiro, o máximo de dinheiro. Isso funcionou por muito tempo e a gente cresceu durante muito tempo. Eu já contei muitas vezes a história do e-gestor aqui, eu não quero me repetir sobre a história do e-gestor. Tem aqui em outros vídeos, depois dá uma procurada nos vídeos aqui, que eu me dedico a detalhar mais o crescimento do e-gestor, como que a gente fez a partir de 2014, como que a gente fez para quebrar uma barreira ali de crescimento, porque a gente empacou num crescimento a partir de 2014, não conseguia vender mais do que um número de contas por mês. Todo mês batia naquele teto e não conseguia ultrapassar, e a gente conseguiu ultrapassar a partir de outras coisas, né? Então, se tu quiser saber mais, dá uma olhada em outros vídeos aqui que eu explico mais. Hoje o e-gestor é nosso carro-chefe, vende bastante, a gente ganha mais de 8 dígitos por ano com ele, vende para todo o Brasil e estamos muito bem, obrigado, com o e-gestor. Depois disso, a gente desenvolveu um software chamado Fatura. Fatura com 2T, era o nome do software. Era um software de cobrança recorrente. A gente precisava internamente de um software de cobrança, isso foi mais ou menos lá pelo início de 2010, a gente precisava de um software de cobrança, porque na época não tinha Stripe, não tinha outros softwares desse tipo. E se tinha, eu não tinha ouvido falar. E a gente precisava de um software de cobrança dos nossos próprios clientes. A gente planejou muito, desenvolveu esse software, ficou bom para a época, ele ficou bom. E também resolvemos vender para o resto do mundo, né? Então a gente tinha um software interno aqui para cobrança de clientes. Digamos que tu fechava negócio comigo, comprou o e-gestor, eu colocava a conta do e-gestor ali dentro do software, comprou mais um pacote, sei lá, de nota fiscal eletrônica, colocava dentro ali. Então cobrava mensalidade, cobrava recorrente, enviava boleto automático para ti. Na época que a gente lançou, tinha boleto que era enviado pelos correios, né? Na verdade o banco enviava os boletos na casa da pessoa, então tinha isso. Então a gente tinha que organizar de uma maneira que tinha que mandar o boleto uns 20 dias antes, mandava para o banco um arquivo uns 20 dias antes e ia para a casa do cliente esse boleto. A gente fez isso. Também tinha, depois com o tempo a gente começou a ter boleto online, né? A pessoa podia pagar esse boleto online. A gente começou a fazer isso porque a gente tinha um preconceito de que se a gente mandasse por e-mail ia ir muito para a caixa de spam, ou muita gente não ia pagar o boleto dessa forma, mas com o tempo os clientes foram se acostumando. Então a gente tinha boleto enviado pelos correios, tinha boleto online. Depois a gente adicionou cobrança por cartão de crédito, a gente conectou com a API da Cielo na época e começou a cobrar por cartão de crédito também. Então tinha esses 3 tipos de cobrança dentro dele. Ficou um software muito bom e a gente começou a vender online ele também.
para outras empresas. Mas a gente cometeu alguns erros. O primeiro erro foi o tipo de propaganda. Eu imaginei que eu iria vender esse software fatura da mesma maneira que eu vendia o e-gestor, com propaganda paga. Só que na época a gente só usava Google como propaganda paga, tá? Então Meta não era tão forte ainda, não tinha Facebook, mas ele não era tão forte ainda. Pensa que é 2010. O Facebook não era nem comum no Brasil ainda, não era todo mundo que usava Facebook, né? O pessoal estava migrando ainda do Orkut para o Facebook. Então era Google basicamente. Eu comprava a palavra-chave para ranquear na busca do Google. E que palavras-chave eu comprava? Cobrança, boleto, cobrança recorrente. E era isso, né? Era esse tipo de palavra-chave. O que começou a acontecer? Começou a aparecer gente querendo pagar boleto da Renner, pagar boleto da conta de luz, e não empresas querendo assinar um software de cobrança recorrente, né? A gente não sabia nem como fazer um slogan do software, a gente não sabia nem como se posicionar no mercado em relação a esse software. Realmente a gente não sabia vender esse software naquela época. E acabou dando esse problemão, eu tive que parar as propagandas pagas, simplesmente não deu certo e eu não sabia vender de outra maneira. E outro problema que tinha, eu também não entendia sobre SEO, tá? Não entendia sobre ranquear no Google. Mesmo assim, eu fiz um blog e falei sobre cobrança recorrente e ranqueou um pouquinho no Google. Então aparecia de vez em quando alguns clientes, os clientes do e-gestor, que alguns que pediam também, a gente trazia para esse software fatura. A partir da conversa, ali, a partir da conversa com o cliente, a gente falava do fatura, então a gente teve algumas vendas. Mas um erro que eu cometi também com o fatura foi que a gente cobrava por transação. Então a gente não cobrava a mensalidade do cliente. Então era só por transação. Eu não entendia sobre os 3 níveis de precificação de um SaaS, né? Que existem 3 níveis de precificação que tu pode trabalhar, e quem trabalha com esses 3 níveis de precificação acaba ganhando mais dinheiro do que outras empresas de SaaS, que seria por funcionalidade, por usuário e por nível de uso. Dentro da plataforma Vivendo de SaaS, eu tenho uma aula sobre precificação que explica a fundo sobre isso, e eu queria ter assistido essa aula lá no início, né, quando eu comecei com software como serviço. Se tu não conhece a plataforma Vivendo de SaaS, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. O endereço é Vivendo de SaaS, SaaS com 2A, vivendodesas.com.br. Tem a plataforma, fala tudo sobre precificação. Então, eu só cobrava por transação. E isso tinha um problema que eu não tinha uma previsibilidade. Tinha alguns clientes que compravam, sei lá, emitiam muito de vez em quando faturas. Então, isso acabou desanimando muito a gente de vender, né? Esses vários problemas. Uma vez eu conversei com o fundador da Vindi, que é um software estilo esse. Claro que eles tiveram muito mais sucesso. O cara era um executivo de outras empresas, ele entendia do negócio, eu não entendia do negócio, eu era só o programador. E ele me contou que ele chegou a conhecer o Fatura. Quando ele lançou, ele pesquisou vários softwares do mercado, ele chegou a conhecer o Fatura, né? E na época que eu conversei com ele, ele vendeu a empresa dele por 100 milhões de reais para local web, né? Então, para te ver, oportunidade perdida foi por eu não saber, porque eu comecei antes que ele, o software era bom e é uma oportunidade perdida, né, de ter vendido, digamos, esse software por 100 milhões de reais. Teve outro software também chamado Asas, né, que hoje ele é muito famoso, é gigante, e eu acho que foi, se eu não me engano, foi o próprio Conta Azul que desenvolveu do mesmo jeito que a gente. O Conta Azul lançou o Conta Azul, precisava de um software de cobrança, lançaram o Asas e depois cresceram muito. Abriu uma empresa só para esse software, recebeu investimento e hoje eles estão gigantes, né? Então, oportunidade perdida, né? Mas pensa também que eu estava empreendendo, cidade pequena, sem conhecer nada do mercado, não tinha investidor colocando dinheiro. São situações da vida, né? Então, incompetência minha também, né? Faz parte da vida, incompetência minha, acabei não aproveitando o que eu poderia ter aproveitado desse software. Outra coisa que me fez desistir do software fatura, porque eu li um livro do Jim Collins falando sobre
focar, né? A gente deveria focar num produto e fazer ele crescer. Se tu for ver, o próprio Conta Azul fez isso, né? Ele focou no Conta Azul e ele montou uma outra empresa para o Asas, com outras pessoas, imagino, trabalhando. Não acompanhei a história deles, mas é o que eu imagino que aconteceu. Foi montada uma outra empresa e outras pessoas dando atenção para esse software crescer, e não uma empresa pequena com pouco capital, com pouco conhecimento também, tentar fazer vários softwares crescer. Porque a gente tem que ter foco, e isso... graças a isso que o e-gestor cresceu, né? Então, foram erros que foram cometidos durante essa minha vida como empreendedor. Tá? E foi por isso que eu acabei parando de vender o Fatura. Outro software que eu lancei, esse, se eu não me engano, foi 2011, 2012, eu lancei um software chamado NFE+. NFE de nota fiscal eletrônica, mais de MAIS, né? De mais mesmo. Então, nfemais.com.br, se tu quiser conhecer, eu vou deixar aqui na descrição a URL dos meus softwares que ainda existem. O NFE+, é um software de emissão de nota fiscal eletrônica, bem na época da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, né? A gente lançou esse software de emissão de nota fiscal eletrônica totalmente gratuito. Na época, quando eu lancei, permitia até 60 notas gratuitas por mês. Com o tempo eu percebi que era demais, né? Que daí eu não ia conseguir ter gente vindo para o plano premium. Daí a gente mudou para 15 notas gratuitas. Então o NFE+ tem até 15 notas gratuitas por mês, mas daí não tem suporte e se tu precisar da 16ª nota vai ter que assinar o software, né? É assim que funciona. Mas o grande objetivo dele, na verdade, não era nem necessariamente vender o software. Eu queria ranquear no Google para nota fiscal eletrônica gratuita. Consegui isso, a gente conseguiu ranquear muito bem no Google e esse software ser um gerador de leads. Por quê? Porque seriam empresas usando, elas precisam de nota fiscal eletrônica, elas deixam um telefone, se cadastram, meus vendedores entram em contato com eles e tentam vender o e-gestor depois para eles. Isso deu certo, hoje ele é um grande gerador de lead para a minha empresa, mas também tem muita gente que não quer o e-gestor, só quer emissão de nota fiscal eletrônica e acaba usando o NFE+, no plano premium, né? Então, esse software deu muito certo, ranqueou no Google e deu muito certo. Hoje ele é um grande gerador de lead para mim aqui e já está há muitos anos, já está no ar há muitos anos, e já tem uma receita recorrente grande aqui dentro da empresa e deu muito certo. E por último, tem um MicroSAS que eu lancei em outubro do ano passado, eu lancei ele, eu já falei em outros vídeos recentes dele aqui, é um software que eu fiz para mim, não é da empresa, não é da minha empresa aqui, ele é um software pessoal meu, que eu desenvolvi um MicroSAS, é um software para aprendizado de idiomas. Quando eu aprendi inglês, eu estava estudando métodos que poliglotas aprendem inglês e eu vi que um método que poliglota aprende é se expondo muito ao idioma que ele quer aprender. Tem um poliglota canadense que fala sobre isso, ele fala, se eu não me engano, mais de 10 línguas e o método dele é se exponha ao idioma que tu quer aprender, basicamente isso. E como que ele recomenda? Tu vai assistir conteúdo na língua que tu quer aprender, tu vai tentar ver conteúdo e ler conteúdo na língua que tu quer aprender. Basicamente isso. Ele é contra a gramática, ele diz que não se deve estudar gramática, pelo menos não no início, e eu concordo muito com ele em relação a isso. Eu lembro que quando eu aprendi inglês, eu segui o método dele, e depois eu fui estudar no Canadá, né? Depois que eu já estava num certo nível de inglês, eu fui estudar no Canadá, e minha professora de inglês no Canadá, uma das minhas professoras de inglês no Canadá, uma nativa do Canadá, ela me disse que ela só foi aprender gramática de inglês quando ela entrou na faculdade de letras por lá. Então, canadense, segundo ela, no primeiro, segundo grau, não aprende gramática, ou se aprende, aprende muito pouco. E daí eu vejo muita gente por aí, professor de inglês, tentando ensinar gramática nos primeiros dias ali. E isso tu vai desmotivar a pessoa e ela simplesmente não vai aprender. Eu fiz 2 anos de italiano, numa associação italiana aqui na minha cidade, 2 anos de italiano e eu sei muito pouco de italiano.
né? Por quê? Porque eles focaram só em gramática. Eu sei conjugar verbo em italiano, mas eu não sei falar italiano, né? Eu até entendo um pouco de italiano porque eu estudei um pouco depois pelo método esse e não me dediquei tanto quanto eu deveria, mas sei um pouquinho, entendo bastante italiano pela similaridade com a nossa língua e porque eu estudei um pouco depois, né? Mas não foi graças a estudar gramática. Daí eu criei esse software chamado LingHack e o que ele é? Ele é um software que tu coloca vídeos do YouTube dentro dele e vídeos do teu interesse dentro dele e vai aparecer de um lado vai aparecer o vídeo, do outro lado a legenda do vídeo no idioma original. Então, se tu está aprendendo inglês, vai aparecer o vídeo em inglês, com legenda em inglês, e tu pode dar um play, tu assiste vídeo do teu interesse, enquanto lê a legenda do lado, tu quer traduzir alguma palavra, tu clica em cima de uma palavra, traduz, adiciona no teu banco de dados de palavras, de vocabulário. Dessa maneira, tu consegue ver o teu nível de vocabulário, quantas palavras tu já sabe nesse idioma e tu consegue depois trabalhar com flashcards, tentar aprender aquelas palavras. Também dentro do software vai ficar coloridas as palavras conforme teu conhecimento. Uma palavra que tu não sabe, ela é azul, uma palavra que tu recém aprendeu, ela é amarela, uma palavra que tu já aprendeu mais um pouco, o amarelo vai ficando fraco até ficar branco. Quando tu sabe a palavra, quando o sistema detecta que tu realmente sabe a palavra, ela fica branca e não incomoda mais. E dessa maneira tu sabe o teu nível de vocabulário e tu aprende com o que tu gosta. Então tu pode adicionar vídeos do teu interesse, sei lá, tu quer aprender inglês vendo vídeos sobre software como serviço, tu consegue fazer no LingHack. Claro que dentro do LingHack eu já fiz uma curadoria de conteúdo interessante ali para aprendizado de idioma, então com definição de nível, né, digamos, para iniciante, intermediário e avançado, que não quero ir buscar no YouTube um vídeo para colocar lá dentro. Eu posso entrar dentro do LingHack, ele vai te sugerir alguns vídeos interessantes, tu clica e assiste, e dessa maneira tu consegue aprender um idioma. Tem inglês, português inclusive, né, digamos, um americano quer aprender português, alemão, coreano, francês, né, tem esses idiomas. No futuro eu quero adicionar outros idiomas. Eu estava pensando em adicionar japonês, acabei ainda não colocando japonês, porque o japonês, diferente de outros idiomas, ele não tem uma definição de tantos caracteres é uma palavra, ou tem os caracteres um espaço para a próxima palavra. Então isso dificulta um pouco, eu teria que programar diferente o sistema para ele ter o japonês dentro dele, né? No futuro eu quero colocar, mas por enquanto ainda não tem. Ele foi lançado em outubro, ele já tem assinantes, mas eu tive alguma série de problemas com esse sistema em relação a Stripe, né? E tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre os problemas que eu passei com esse MicroSAS, mas já tem gente usando, tem gente gostando dele. Se tu quiser conhecer, o link está aqui na descrição do vídeo. Esses são os MicroSAS os SaaS e MicroSAS que eu lancei durante esses 20 anos de trabalho aqui com software como serviço. Espero que tenha gostado desse vídeo aqui, tá? Se tu gostou, comenta aqui embaixo, me fala quais SaaS tu tem, quais SaaS tu já lançou, o que deu certo, o que não deu certo. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.